Veja bem. Aqui tem uma elipse. Essa elipse tem essa equação aqui, x ao quadrado sobre 9 mais y ao quadrado sobre 16 igual a 1. E aqui a gente quer saber qual que é a área da região todinha cercada pela elipse. Então, eu quero saber qual que é a área total aqui, né, dessa região todinha. Para você calcular essa área, dada a simetria que existe aqui em relação ao eixo x e ao eixo y, você pode simplesmente calcular a área desse pedaço aqui, ó. E depois pegar esse resultado e multiplicar por 4. Isso aqui é a quarta parte da área. Então, eu posso dizer que a quarta parte da área eu vou calcular integrando essa função aqui, olhando essa linha de cima aqui como uma função, o gráfico de uma função. Só que essa função está dada de forma implícita por uma equação. Então eu preciso primeiro explicitar qual que é a função aqui. Eu preciso deixar o y sozinho. Ou deixar o x também daria para ser, mas vamos deixar o y sozinho. Aí você vai fazer assim, ó, vai passar essa turma para cá, vai ficar y ao quadrado sobre 16 igual a 1 menos x quadrado dividido por 9. Do lado de lá você pode encontrar ali o mínimo múltiplo comum. Aí você vai chegar nisso aqui, que y ao quadrado sobre 16 igual a 9 menos x quadrado dividido por 9. Aí você, agora esse 16 aqui pode ir para o outro membro multiplicando, né? Ele está aqui dividindo. É a mesma coisa que você multiplicar os dois membros por 16. E aí você vai ficar tendo assim, ó. Se eu colocar esse 9 separado aqui, eu vou ficar tendo assim, que y ao quadrado igual a 16 dividido por 9, multiplicado por 1, por 9 menos x ao quadrado, né? E agora para você descobrir o y, nesse caso aqui você tem o y positivo, né? Se você estivesse olhando para cá, você iria pegar o y negativo. Se você estivesse... Aqui também seria negativo e aqui positivo. Mas enfim, você vai pegar o y positivo. Então o seu y vai ser igual a raiz quadrada dessa turma todinha aí, que é 16 dividido por 9, e aqui 9 menos x quadrado. Aqui, como está multiplicando, você pode extrair a raiz do 16 nonos. É só extrair a raiz do de cima e a raiz do de baixo. E aí você vai ficar com isso aqui, ó. Então isso aqui implica que o y, a raiz de 16 dá 4, raiz de 9 dá 3, e aqui vai ficar a raiz de 9 menos x quadrado. Essa é a função que você vai utilizar aqui em cima. É a função que você vai integrar. E você vai integrar de onde até onde? Você vai integrar aqui de 0 até chegar aqui no 3. Então a área, no caso aqui seria o a dividido por 4, né? 1/4 da área seria a integral de 0 até 3 da função que cerca essa região por cima aqui, que é 4. Porque você vai integrar em x. Quem varia de 0 até 4 aqui é o y. E aqui a variável que você tem aqui, a variável independente, é o x. Então o x vai de 0 até 3. Se a gente tivesse feito ao contrário assim, isolar o x, aí seria de 0 até 4. Seria. Se você então tivesse, ao invés de isolar o y, isolasse o x, aí você iria integrar de 0 até 4. Perfeitamente, seria isso mesmo. Então 4/3 da raiz de 9 menos x quadrado e aqui dx. Né? Então é uma integral simples que você tem que resolver. Simples assim, você vai usar substituição trigonométrica, mas não é nada assim de outro mundo, não. Esse 4/3 pode sair e você vai ficar assim, ó. Isso aqui vai ficar 4/3 da integral de 0 até 3 da raiz de 9 menos x quadrado dx. Então, você vai resolver esse problema aqui agora. Essa é a integral que você tem que resolver. Essa integral vai calcular a área. Vai calcular 1/4 da área. Muito bem. Para você fazer isso, a mudança de variável ali, você tem que perceber que você vai usar substituição trigonométrica. E aqui é o caso número 1. Aquele primeiro caso.
Aqui esse 9 aqui é a mesma coisa de 3 ao quadrado, né? Então você está no caso 1, ó, você está no caso 1 com o A valendo 3. Então a mudança de variável é assim, x igual a vezes seno. No caso aqui é 3 vezes o seno de θ. Aí você não pode se esquecer de quem é o dx. É só você derivar aqui, derivado do seno da cosseno, ó, vai ficar 3 cosseno de θ dθ. Bom, já tem o x, já tem o dx. Aí você precisa saber o que dá essa expressão que está aqui. Então eu preciso aqui. Tá, eu identifiquei qual que é a mudança de variável, que é 3 vezes o seno de θ. E eu tenho o x já, que é o 3 seno de θ, e aqui eu encontro o diferencial do x, que é a derivada do 3 seno de θ vezes o incremento, que é o dθ ali, ó. Então a derivada do seno da cosseno, então vai ficar 3 cosseno e vezes dθ. É o caso 1. Lembra que assim nós temos uma tabelinha lá com 3 casos, ó. Se você estiver diante de a quadrado menos x quadrado, a mudança de variável é x igual a vezes seno. Se você estiver diante de a quadrado mais x quadrado, a mudança de variável é x igual a vezes tangente. E se você estiver diante de x quadrado menos a quadrado, a mudança de variável é a vezes secante. Então você precisa identificar qual é o caso que você está. Nesse momento nós estamos aqui, nessa situação aqui. O 9 menos x quadrado é o caso 1. Bom, sabendo disso, eu quero descobrir agora no que essa expressão aqui é transformada. Então eu vou começar aqui com 9 menos x quadrado. Então vai ficar assim, 9 menos... No lugar do x, você vai colocar o que você está colocando para o x. Você está colocando para o x 3 vezes o seno de θ. 3 vezes o seno de θ. Aqui vai ficar ao quadrado, porque aqui o x está ao quadrado. E não se esqueça que aqui está multiplicando. Então, quando você pega a potência de um produto, você pode distribuir. Só que você só distribui quando estiver multiplicando ou dividindo. Nunca adicionando, subtraindo ou subtraindo. Então aqui vai ficar assim, ó, 9 menos 9 seno ao quadrado de θ. Aí você coloca o 9 em evidência. Se você colocar o 9 em evidência, vai ficar assim, 1 menos seno elevado ao quadrado de θ. Só que 1 menos seno ao quadrado é cosseno ao quadrado, né? Então isso aqui vai ficar assim, 9 vezes cosseno ao quadrado de θ. Então essa expressão aqui, 9 menos x quadrado, ela é transformada em 9 cosseno ao quadrado por essa mudança de variável. Mas eu quero saber é da raiz quadrada. Olha aqui, ó, é raiz de 9 menos x quadrado. Então, se você extrair a raiz quadrada, ó, a raiz de 9 menos x quadrado vai ser a raiz de 9 cosseno ao quadrado de θ. 9 cosseno ao quadrado de θ. E aqui eu deveria ter no começo aqui avisado que o meu θ estaria no intervalo 0π/2, que é no primeiro quadrante ali dos ângulos. Assim, ó, se você olhar no ciclo trigonométrico, 0,90 graus está bem aqui. E para ângulo aqui, para arco daqui do primeiro quadrante, todas as funções trigonométricas são positivas, porque a rigor aqui a raiz quadrada de 9 cosseno ao quadrado é 3 módulo de cosseno. Com essa condição aqui, eu não preciso colocar módulo de cosseno, vai ficar só assim, 3 cosseno de θ, só isso. Então veja, a raiz quadrada de 9 menos x quadrado é transformada em 3 cosseno de θ. Eu já tenho o dx está aqui, é 3 vezes cosseno de θ também. E então agora falta eu fazer só a verificação do que vai acontecer aqui com esses extremos. Aqui tem 0 e 3. E então 0 e 3 é transformado no quê? Quando você faz uma mudança de variável em uma integral definida, você precisa fazer o ajuste também nos extremos de integração. Então você tem que vir aqui e olhar no que esse negócio vai ser transformado. Então vamos começar fazendo aqui, ó. Se o x for igual a 0. O que acontece no zero aqui? Aí você vem aqui na mudança de variável sua, que é x igual a 3 seno de θ, e vai fazer o x igual a 0. Aí você vai ficar assim, ó. 0
igual a 3 vezes o seno de θ. Bom, um produto só dá zero se um dos fatores for zero. Então, ou o 3 vai ser zero, ou o seno de θ vai ser zero. Mas 3 não vai ser zero nunca, porque 3 é 3, né? Então, vai sobrar aqui para você só isso aqui, ó. O seno de θ tem que ser igual a zero. Bom, mas seno de quem que dá zero? Seno de quem que dá zero? Na verdade, aqui podemos até colocar fechado aqui, né? Isso aqui dá para colocar fechadinho aqui, ó. Bom, é o zero. Então, aqui vai ficar θ igual a zero. Ah, quer dizer então que o x igual a zero é transformado no θ igual a zero. Ah, legal isso aí. Agora vamos olhar para o outro caso aqui, ó, 3. Então você vai colocar 3 bem aqui no lugar do x. Então você tem que escrever assim, ó, se acontecer do x for igual a 3, você vai ficar assim, ó, 3 igual a 3 vezes o seno de θ. Então, isso aqui vai ficar o quê? Vai cancela o 3 com 3, vai ficar 1 então, né? Vai ficar assim, seno de θ igual a 1. Ah, qual é o arco que tem seno valendo 1? Seno de quem que dá 1? Que em radianos dá π sobre 2 aqui, né? Então quer dizer então que o θ vale π sobre 2. Então eu acho que eu já tenho todas as informações que eu preciso para fazer a tal mudança de variável. Vamos fechar aqui esse parêntese. Fechou aqui. Ó, fechou. E agora vamos continuar. O que eu tenho que trocar aqui? Eu vou fazer a mudança de variável. Isso aqui vai ficar igual por conta de tudo isso que está aqui nesse parêntese aqui. Vamos ficar com o seguinte, ó. 4/3 integral. O zero é transformado no zero. Então continua zero aqui. O 3, olha aqui, 3, se o x é igual a 3, o θ vira π sobre 2. Então vai ficar aqui π sobre 2. Depois, essa raiz de 9 menos x quadrado, nós vimos ela bem aqui embaixo, ó. A raiz de 9 menos x quadrado dá 3 cosseno de θ. Então vai ficar assim, ó, 3 vezes cosseno de θ. É o seguinte, nós descobrimos aqui em cima por que raiz de 9 menos x quadrado virou 3 cosseno de θ. Nós descobrimos aqui em cima que essa expressão 9 menos x quadrado, lembra que o x eu estou trocando por 3 seno de θ, né? Então, se eu tirar o x e colocar 3 seno de θ, fizer os cálculos aqui, eu chego nessa expressão. Eu coloco 9 em evidência, sobra 1 menos seno ao quadrado, que dá 9 cosseno ao quadrado. Então, essa expressãozinha 9 menos x quadrado, ela é transformada em 9 cosseno ao quadrado. Agora, eu quero a raiz dessa aqui. Essa parte, você colocar o 9 em evidência. Sim, tem um 9 aqui e tem um 9 aqui também. Eu coloco ele em destaque, em evidência. Aí aqui eu tenho que colocar um número que, quando eu multiplicar aqui, ele volta a ser esse 9. Para isso, basta você pegar esse 9 e dividir por 9, você encontra 1. É 1. Não, mas 1 menos seno ao quadrado é cosseno ao quadrado. Isso aqui é da identidade fundamental da trigonometria. Que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado dá 1, né? Assim, ó. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Então, se você passar o seno para lá, fica tendo assim, ó. Cosseno ao quadrado é 1 menos seno ao quadrado. Então, onde tem 1 menos seno ao quadrado, eu posso colocar cosseno ao quadrado. Beleza? Aí você ficou, então, com 9 menos x quadrado igual a 9 cosseno ao quadrado. Aí extrai a raiz dos dois membros. Beleza? Joinha. Falou. Então, olha só. Aqui eu já substituí essa raiz de 9 menos x quadrado, que dá isso aqui. Tá bem ali embaixo. Agora eu tenho que trocar o dx. O dx também está aqui, ó. O dx também vale 3 cosseno de θ, né? Ó. 3 cosseno de θ dθ. E agora? X dá 3 seno de θ. dx ele dá 3 cosseno de θ. A derivada do seno é cosseno. Ah, não. A constante conserva, né? Porque está multiplicando. Está multiplicando.
Se estivesse adicionando, aí daria 0, mas ali você está multiplicando, ali você conserva a constante. Então, aqui agora, olha só, esse 3 com esse 3 aqui eu posso cancelar, e agora esse 3 sai, multiplicando o 4. Aí 4 vezes 3 é 12. E aqui sobra cosseno ao quadrado, ó. Então vamos ficar assim, ó, vamos voltar para cá. Vai ficar assim, 12, integral de 0 até π sobre 2, de cosseno ao quadrado de θ dθ. Mas essa integral aqui é conhecida, né? Essa integral número 20, né? É só olhar na tabelinha lá que você tem ela fácil para você. Integral do cosseno ao quadrado, ó, vai ficar assim, 12. Integral do cosseno ao quadrado é 1/2, que multiplica aqui, ó, θ mais seno de θ vezes cosseno de θ, variando aqui de 0 até π sobre 2. Aí você tem que trocar o θ por π sobre 2 e depois trocar o θ por 0. Então, se você trocar o θ por π sobre 2, ó, 12 dividido por 2 deu 6, né? Vai ficar assim, ó, 6 multiplicado por... Aqui vai ficar, então, π sobre 2, depois mais seno de π sobre 2 vezes cosseno de π sobre 2. Bom, mas cosseno de π sobre 2 aqui dá 0, né? Então, essa parcela vai anular. Depois tem que trocar pelo que acontece quando você trocar o θ por 0. Só que se você trocar o θ por 0, esse dá 0 e esse também dá 0. Então some tudo, vai ficar 0 aqui, ó. Então no final das contas, ficou somente π sobre 2 vezes 6, né? Ficou assim, 6 vezes π sobre 2, 6 por 2, 3, dá 3π. O que eu consegui concluir? Eu consegui que a quarta parte da área é 3π. Ó, A dividido por 4 igual a 3π. Se multiplicar os dois membros por 4 agora, do lado de cá o 4 cancela com 4, você vai ficar assim, ó, que a área é igual a 4 vezes 3π, ou seja, a área igual a 12π unidade de área, e o exercício está resolvido.